Olá, como é que você está? Espero que esteja tudo bem, tá? E se não está bem, nós vamos tentar ajudar você. Hoje o assunto é interessante, a gente vai tratar da relação dívida com a família, com o casal, como é que a gente se porta isso. Eu quero dar algumas dicas rápidas para você que podem ajudar você no seu relacionamento, na sua família, para evitar maiores problemas causados pelo endividamento, tá bom? Então, se você não me conhece ainda, eu sou Jaime Cristóvão, sou empreendedor e a gente vem aqui nesses vídeos sempre contando um pouquinho da nossa história, das nossas experiências do dia a dia, tá? Acesse aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link onde a gente fala um pouquinho da gente, explica um pouco, né, do que vem acontecendo na nossa vida e a transformação que a gente vem passando nesse período, tá bom? Então, nos siga, curta nosso canal aí, se inscreva no canal, compartilhe e comente ele para que a gente possa chegar e ajudar mais pessoas em relação ao problema de dívida, questões financeiras, quem sabe a gente possa estar compartilhando. Essa dica de hoje, inclusive, ela vem pelo seguinte, algumas pessoas têm me chamado no privado, tá? Como tratar essa situação do endividamento com a família, com a esposa, com o esposo, tá? Então eu quero passar um pouquinho da minha experiência, daquilo que a gente tem vivenciado e que a gente vem buscando praticar. Não é uma receita, mas assim, de certa forma tem funcionado comigo, né? E acredito que possa funcionar com você também. Beleza? Vamos lá então para o conteúdo de hoje aqui. Espero que eu possa estar agregando alguma coisa na sua vida através desse vídeo aqui, tá bom? Então, uma das situações mais complicadas quando a gente está com dívidas ou endividamento na família é que praticamente hoje há um estudo que a separação de casais, o endividamento é a segunda causa em relação a esse motivo de separação. Primeiro é a incompatibilidade, né, das partes aí, né? E segundo é o endividamento, dívidas, questões financeiras que tratam, quando chega nesse ponto, principalmente o endividamento, leva à separação dos casais. Tá? Então, é uma coisa muito difícil de lidar. É uma coisa muito difícil, nós passamos por esse processo, a gente até já gravou alguns vídeos, se você quiser assistir, a gente vai deixar o link aqui na descrição, onde a gente fala um pouquinho disso também, eu e minha esposa, mas por uma experiência que a gente tem e passou, e eu quero compartilhar contigo, de repente você esteja com esse problema, se você, teu esposo, tua esposa está com, a família está endividada, o que a gente tem que, primeira coisa, entender? Quando há um endividamento ou com um problema financeiro, né, seja causado pela empresa, seja endividamento pessoa física, então não seja, você é um casal, não é um só, é os dois. Se você tem filhos, não é só os dois, inclui os filhos junto. Então é a família que está envolvida no processo. E isso, ao invés de a gente enfraquecer, nesse momento a gente tem que se fortalecer. E como fazer isso? Algumas dicas que eu quero te passar que a gente fez, tá? Que nos ajudaram. Acredito que possa estar ajudando você também se você está passando por essa dificuldade. A dificuldade financeira, ela é complicada na vida de uma família. Ela acaba destruindo, né? Ela traz grandes desgastes, tá? E a gente sofre com isso, né? Os filhos sofrem, o casal sofre com isso, mas tem solução, tá? Tem solução, você tem que buscar isso, você vai ter que buscar esse caminho e aqui que passo algumas dicas. Primeira situação que eu quero passar para você é aceitar a situação do endividamento. Porque às vezes, o que aconteceu? A partir do momento que isso aconteceu conosco, né, que nós entendemos que nós estávamos endividados, né, e que nós precisávamos dar um basta nisso, que eu e minha esposa entendemos isso como casal, as coisas começaram a se ajustar, as coisas começaram a andar de uma forma diferente. Então, primeira coisa é você ter que sentar o casal, sempre o casal, se tiver filhos maior, que já entendam da situação, né, adolescentes, né, incluir junto para que eles tenham que entender a situação. Então você primeiro, ao aceitar não quer dizer falta de reagir, né, deixar de reagir, não é isso.
O aceitar é entender que você está nesse momento com essa situação a ser resolvida, que pode ser resolvida em pouco tempo, dependendo do endividamento, ou muito tempo, né? Isso pode demorar 2, 3, 4 anos para ser resolvido, mas há solução. Então, primeira coisa é aceitar. Não adianta transparecer o que não é, entendeu? Para os meus amigos, para a família, não importa, fala a verdade e você aceita isso. A família, o casal tem que entender que isso é uma realidade. Eu sei que é duro às vezes a gente ouvir isso, e muita gente às vezes me critica porque eu estou falando a verdade, mas não adianta, não há outra saída se você não aceitar que você está nessa situação nesse momento. O aceitar é o entendimento do que você está, não significa você deixar de reagir, tá? Mas agora eu estou endividado, não sei mais o que fazer. Então, para que você reaja, segunda coisa, é apoio psicológico e emocional. Para o casal, você tem que fortalecer essa situação. Os dois têm que pegar juntos. Não adianta querer agora, no momento desse, a separação, buscar outras alternativas. Não vai resolver. Muito pelo contrário, vai piorar a situação. Então é nesse momento que você tem que sentar, buscar um apoio psicológico, um apoio emocional. E aí existem várias formas que você pode estar fazendo isso. Por exemplo, você pode estar buscando um apoio profissional através de um psiquiatra, psicólogo, algumas terapias alternativas, né? A questão da fé. Eu particularmente, e a minha esposa buscamos muito a questão da fé, busca em Deus, na oração, na fidelidade com Ele. Ele tem me fortalecido muito isso, e a minha esposa também. Isso não significa que a gente não vai ter percalços, que a gente não vai ter recaídas, tá? Hoje mesmo eu e a minha esposa tivemos uma reunião para redefinir algumas coisas que não estavam indo de acordo. Então a gente tem que ir sempre ajustando. Quando o casal vai ter que fazer isso. Vocês têm que andar juntos. Vocês têm que andar juntos para que as coisas voltem a acontecer. E aí, se você não está bem na questão emocional, na questão psicológica, que é o que afeta muito a nossa autoestima quando a gente está com endividamento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você está deprimido, com uma tendência a entrar numa depressão, minha esposa acabou meio que entrando nessa linha. Ela teve que buscar um profissional, ela tomou um medicamento para isso, tá? Eu vou colocar o link aqui de um vídeo onde eu dou algumas sugestões do que eu venho praticando para que o meu lado emocional e o meu lado psicológico ele não seja tão afetado por isso. Isso já estou num processo de há 1 ano e alguns meses, aí 1 ano e 3 meses praticamente, 1 ano e 4 meses, para que as coisas voltem a fluir. Graças a Deus, nesse período teve uma mudança drástica em minha vida. Mudança drástica em minha vida. E na vida da minha família também. E isso vai acontecer na sua também. Você vai ter que buscar, por isso que eu digo, tem que reagir, tem que ter, e se você não tiver no emocional, no seu psicológico bom, você não reage. A tua autoestima tem que estar mais elevada, tem que estar mais à frente, você tem que ter uma fé nisso, você tem que crer, você tem que buscar, tá? E aqui vai te deixar o emocional mais tranquilo para você lidar com as situações do dia a dia, tá bom? Uma outra situação, o que acontece aqui, ó? Tá? Não julgar e não achar os culpados, tá? Deixa eu só trocar essa canetinha aqui que não está escrevendo direito aqui, já voltamos aqui. Não julgar e não achar culpados, tá? Porque o que acontece? Olha só, o principal problema que vai causar todo esse transtorno na família, no casamento, o que é? Quando nós estamos quando surge o problema, a primeira coisa que acontece é o julgamento. Ah, não fui eu que fiz a dívida, foi você que fez a dívida, agora te vire, a dívida é tua, não é minha, o meu salário é meu, o teu salário é teu, você não, o negócio, a empresa era tua e você que se vire agora em resolver, tu é o culpado de tudo isso. Não é assim que acontece? Não está acontecendo na tua situação, por um acaso? Pelo menos comigo aconteceu isso. Aconteceu isso, né? De eu fazer julgamentos em relação à minha esposa fazer julgamentos em relação a mim, e nós chegamos a um ponto extremo nessa situação, tá?
Mas a gente conseguiu dar a volta a tudo isso porque a gente aplicou algumas situações que nós chegamos à conclusão, né? Nós chegamos à conclusão, não, e algumas pessoas também nos orientaram, nós buscamos aprender com isso, nós buscamos estudar isso. Então, quando você está tentando achar os culpados e julgando alguém pela situação que você está, você não vai sair da situação. Então, pare de julgar o teu esposo, pare de julgar a tua esposa, tá? O teu filho, e comecem juntos a tentar resolver isso. Criar um plano de ação para resolver isso. Eu tenho aqui alguns vídeos onde a gente fala de como controlar, de como reorganizar a vida financeira também. Eu vou colocar o link abaixo que você pode estar acessando. Tá bom? Então, não adianta você tentar ficar achando culpados. A situação agora é a gente tentar resolver, não é? Enquanto a gente fica só buscando culpados e jogando a culpa nos outros, a gente não se preocupa em não está focado na questão da resolução. Nós estamos só focados no problema. Enquanto nós focamos no problema, a solução e as resoluções não acontecem. Muito pelo contrário, o nosso coração fica ruim, fica magoado, fica chateado com as coisas e em vez de nós unirmos, nós dividimos. Então o casal tem que buscar essa união, esse fortalecimento, tá? E parar de julgar um ou outro e fazer, agora entra assim, o que acontece para você ajustar isso, né? Uma reeducação financeira, tá? Então você, mas como vou fazer isso? Você vai ter que buscar uma reeducação financeira, tá? Você vai ter que buscar uma reeducação financeira, seja através de cursos, seja de leitura de livros, seja com apoio de alguém que entende um pouco mais nessa área, tá? E aí, o casal buscando se unir nessa reeducação financeira, tá? É muito importante e ele vai te ajudar muito nesse sentido. Existem alguns cursos, mas eu recomendo um, depois eu vou deixar o link embaixo também aqui, que ele é uma educação financeira segundo a Bíblia, chamado Crown. Você até pode estar fazendo a leitura de um livro, né? Ele vai te explicar, eu tenho um livro aqui, deixa eu até te mostrar para você aqui, só um minutinho. Esse livro aqui, ó, O Seu Dinheiro, ele é bem interessante também, ele dá algumas dicas bem interessantes, você pode achar aí, eu li, estou relendo ele, né, de Howard Dayton, ele é bem interessante, também posso deixar o link na descrição depois, que ele dá algumas dicas de como se reorganizar na questão financeira também. Então, se você buscar essa situação aqui de aprender a reeducar financeiramente e buscar junto, esposa, filho, casal, marido, juntar isso, você vai conseguir resolver essa situação. Então, a avaliação da situação que eu coloco na sequência aqui é você fazer um levantamento de tudo isso. Como está? Por que chegou nessa situação? Quais são os meios? Tá? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre fazer um orçamento e levar, primeiro de tudo, antes de você fazer um orçamento, é tentar levantar as causas que te levaram a essa situação. O que foi que te causou isso? Tá? Ou causou isso para coisa? Para você estancar essa situação, para você controlar isso. Tá bom? Então, você vai ter que fazer uma situação. Outra coisa, normalmente a gente vê nos casais, e assim acontecia comigo, com a minha esposa, a gente dividia a renda. Ela, o que ela ganhava, fazia as coisas que ela queria, eu fazia as coisas que eu queria. Se você é um casal, tá? Aí você vai se organizar aí. Mas a renda é junto, vocês têm que partilhar dessa renda. A renda é para casa. Então é por isso é importante você organizar isso, fazer um orçamento, planilhar o que você vai gastar cada mês, em cada situação. Nós demoramos para fazer isso. Tá? Inclusive, aquilo que falei, hoje nós conversamos sobre isso aqui e estamos reorganizando algumas situações que não vinham funcionando, porque tem que se colocar em prática. E a gente às vezes vai achando que já resolveu, vai deixando de lado algumas situações. E aí você volta a cair novamente no mesmo erro. Então, a gente conversou sobre isso, sobre voltar a fazer o que tem que ser feito. Se a gente deixar de lado, daqui a pouco nós voltamos à mesma situação. Então, a renda, buscar unir a renda. Tá? E uma outra situação,
E para nós está fazendo toda a diferença e pode fazer para você. Independente da tua crença, eu creio em Deus, eu creio em Jesus e Ele tem sido uma parte extremamente importante nesse processo. A oração, você orar junto, buscar a Deus juntos, né? Fazer a família estar junto com os filhos, tá? Então, orar juntos tem sido um diferencial grande para mim. Mas eu não sou cristão, eu não é isso. Você vai ter que buscar outras alternativas, de que vocês vão ter que buscar isso juntos, é se unir. Para mim, como sendo cristão, a fé, a questão da oração, né? E eu vou deixar um link aqui embaixo como que eu tenho feito, como que nós temos feito para que Ele tenha agido na nossa vida. E Deus tem agido grandemente na nossa vida, tá? Tem um ano para cá, olha, as mudanças foram drásticas na nossa vida e tudo graças a Ele. Então, a oração e a busca por essa mudança aqui, ela vai acontecer na tua vida também, mas tem que buscar e vocês têm que se buscar manter unidos. Eu quero até ler para você 2 versículos bíblicos bem interessantes na questão do casal. Em Colossenses 3, versículos 14 e 15, ele diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, se a gente não buscar, como casal, como família, estar unidos, fortalecidos, né, nós não temos como levar adiante. Aqui ele está colocando que a gente precisa estar buscando isso firme, fortes. Isso aqui Paulo estava escrevendo para o povo de Colossenses lá, né? Então, porque ele entende que Cristo nos une e que unidos tudo é mais fácil, né? E tem que ser agradecido por isso. Em Efésios 4, versículos 26 e 27, quando vocês ficarem irados, porque a gente vai ficar irado, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então o que acontece? Como casal, se há uma coisa que acontece naturalmente e quase todo dia, é a questão da ira um com o outro. Só que, se a gente não pedir desculpa, se a gente não pedir perdão, se a gente não melhorar, né, você vai ficar 2, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana irado um com o outro. E como é que você vai resolver essas situações se você está irado um com o outro? Então há uma dificuldade. Por isso que você estar aqui, ó, no apoio emocional, psicológico, você ter esse equilíbrio é extremamente importante e eu recomendo para você, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se ele faz sentido para você, compartilhe, dá um joinha aí, se inscreva no canal para estar recebendo novos vídeos que a gente vem escrevendo, gravando e colocando aqui, dando dicas, tá? E aí você curtindo também, dando um joinha aí, ele vai estar chegando a mais pessoas que de repente estejam precisando desse vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, Deus te abençoe.